статье 1943 года Гуарнери писал, что в доме Андради обсуждались литература, социология, философия, искусство и даже черт лысый. То было для меня сродни посещению университетских лекций. Всем привет! Вы на канале Алмадо Бразил, душа Бразилии. Я Наталья Ланшакова, швея из Казахстана, вещаю из Бразилии. И сегодня я хочу вас пригласить в дом-музей известного бразильского поэта Марио ду Андради. Мы сразу попадаем в холл, где все сохранилось, как при жизни писателя. Рядом камерная комнатка с пианино. Марио де Андради был пионером в области исследований этномузыкологии, воздействовавших на ученых далеко за пределы Бразилии. Постоянные исследования фольклора в глубинной и неосвоенной территориях Бразилии сформировали взгляды на национальную идентичность страны. Его эссе о бразильской музыке, опубликованное в 1928 году, стало основой эстетики композиторов, стремившихся к созданию произведений истинно национального характера. Рядом располагается светлая, просторная, большая гостиная, где принимались гости, играла фортепиано и обсуждались дела. Рядом с гостиной располагается кухня и швейная. Первоначальная кухня с черепичной крышей и кафельным полом имела примыкающую крошечную комнату для прислуги, которую использовала в качестве гардеробной повар Себастьяна де Кампус, работавшая в доме почти 5 десятилетий и проживавшая по соседству. Рядом находилась комната для шитья и вязания, где работала мать и тетя Марио. В 1940-х годах после ремонта кухни над ней была построена терраса, доступная из спален. На втором этаже дома предлагают посмотреть документальный фильм о жизни Марио Андради и углубиться в его историю. Nestas duas chaves que viveu e morreu Mário de Andrade. Esta casa é sua. Entre, se abande, mande tudo. Não faça cerimônia. A grande presença ainda habita o casarão hospitaleiro. Circula pelos cômodos leves e suadosos. Aqueles que conheceram o poeta querem surpreender uma vez mais, reforçando a imagem que o tempo insiste em desfazer. Aqueles que não tiveram o privilégio de morrer em privado, tentam, através das coisas que o cercaram, recompor seus gestos, seus hábitos. Todos vêm em busca menos do exterior e do grande homem dele. Pois a lição de Mário de Andrade nos levou não está apenas em seus livros, está acima de tudo em sua vida. Que destino seria possível prever quando um medíocre elogiado? Não, sem dúvida, aquela pachorra investigadora em que se transformou e que fez de sua casa um mutirão de estabelecimento. No entanto, estou rodeado por despotismo de livros, estes montadas que vivem chubitando vagarentos o meu dinheiro, meu céu. Decidi impregnar tudo quanto fazia de um valor utilitário, um valor prático de vida, e por ser uma coisa mais terrestre e fixa. Como desde muito cedo tivesse memória curta, tomou o hábito virtuoso de fichar. Os anos, não eu, reuniram assim um regular deserto de indígenas. Desde a sua experiência servir a todos, e a nos milhares de cartas que escreveu,
encontramos talvez a parte mais importante de seu pensamento. Preocupado com o destino difícil do artista, trazia aos moços o convite da luta. Não vos convido à luta pela vida, nem a caridosa dedicação pela vida inteira como pobre, mas exatamente a luta por uma realidade mais alta e mais de todos. Eis o seu estúdio. Aqui, entre as suas coisas, o poeta sentia-se mais ser. Aqui esquecia, de quando em quando, as cóleras de crítico, as violências jornalísticas, as peleias literárias e revoltas contra a vida ambiente, exercendo apenas a sua encantada maneira de viver. E às vezes, quando a noite se esvaia fora, serena sobre os telhados, invado por um outro confuso de mar e asas escaladas, sentava-se no armário junto à janela e tocava, por alto e baixo, o qualquer da cidade de Paris. Então, nas paredes cobertas de quadros, surgia a evocação do passado, a lembrança dos tempos heróicos do modernismo. Era a vida sem vida das sombras, puxando memória pelas ruas desabaladas dentro da noite, pela raia tremenda municipal, pelas rebeliões às terças, no estúdio acanhado, onde se comiam doces tradicionais brasileiros e se bebiam álcools econômicos. E o poeta acalma. No país das lembranças, a invasão furiosa das sensações. Sentado-se e escrevia. Ainda no cérebro, nos livros ao alcance da mão, na coleção sonolenta dos santos, na família do fuzileiro naval de Vignat, espiando, delicada e gentil, educação francesa brasileira, na adolescência enorme de Brasil. Foi aqui que Maria Andrade compôs esse papel próprio. A bancada esquerda em São Paulo, na sua casa da Maria Chaves. Onde sua dama, na parede, batizada de Nahuatl, onde fundia no mesmo carinho a máquina e o seu melhor amigo. Não tinha plano preparado para trabalho. Às vezes abandonava inteiramente o que estava em Deus de compor para se entregar a uma inspiração. Foi um nacionalista, mas amava o Brasil não porque fosse sua pátria, mas porque juntos formamos este assombro de misérias e grandezas, logo a chora do custa mais rápido. Na terceira Europa, escolheu percorrer a Amazônia, Minas, o sertão de Nordeste. E lastimaram o rio, viajar pelo estimado curso grosso, danado guardador da entrada dele. Brasil, Guiné, Catalunha, em seu coração a marca cintilante do patrimônio. Soltando do coração, orizado com apego, anulou a arma de Noé com 29 bifes de pau, e ajoelha esfolhando as folhas derradeiras sobre investigados do grande inicial. Toda a escola foi orientada no sentido da pesquisa no Brasil e o retratou na realidade mais íntima do ser.
experimenta a busca inquieta da cultura humana, de uma vida mais justa e mais estável. O poeta insulta por vez, condena os poderosos donos da vida. Ele que está por resto dos seus críticos nascendo do incêndio do pão. Temos homens isso. Eu estaria impossível, estaria o segredo, tudo aquilo que fica apagado e comentado. Nós nos iríamos de camisa aberta ao peito, descendo verdadeiros ao léu da corrente do rio, entrando na terra dos homens ao pulo das quatro estações. Foi nesta casa da Rua Aurora que em 1893 nasceu Mário de Prado. Nesta fotografia de 1915, já está quase terminando o curso do conservatório. É então apenas um professor de piano e frequenta festinhas de família. Em 1922, 5 anos depois de ter publicado seu primeiro livro de versos e de vir exercendo a crítica de arte, é nomeado catedrático de História da Música e Estética do Conservatório de São Paulo. Neste mesmo ano, participa do movimento de renovação das árvores no Brasil, que estourou uma semana de arte moderna organizada em São Paulo. O movimento teve Pauliceia espalhada, um dos seus primeiros livros diplomatas. Entre os participantes da semana, destacavam-se Oswald de Andrade, Manuel Monteiro, Paulo Prado e Graça. Em 1935, é convidado para criar e dirigir o Departamento Municipal de Cultura e contou entre as iniciativas a criação de parques infantis, realizado em 1937. Em 1938, segue para o Rio, contratado como professor de História e Filosofia da Arte da Universidade do Distrito Federal. Eis terminar uma fase decisiva de sua vida. Desligando-se dos postos oficiais que o exilaram da direção artística, volta a São Paulo. Volta aos seus trabalhos de crítica, à poesia, aos alunos, à música, com exigência de vida. Pois aquele que se afastara voluntariamente do destino de intérprete, preferindo dominar as ladeiras do caminho, não se orgulhava da virtuosidade que se vende e sim da professoria anônima do Bexiga. Visitei a imagem de Beethoven sobre o velho piano quebrando o lugar. O que exalta é o enxame sonoro, as muitas centenas de artistas menores que se perderam na multidão nacional, tocando e ensinando. E que fazem da música, seja ela difícil ou fácil, erudito ou popular, um completamento do ser. Seu enlevo ia por isso indiferentemente de Bach ao cantador Chico Antônio, que não se acanhava de começar solfejando Shostakovsky para acabar a brincadeira de sangue que saiu. A música era para Mário de Andrade uma exigência de vida. E nos momentos de gratuidade, o homem ocupado leva sofrer mais de uma vez enfrenta os seus sentimentos, como também ele as suas peças.
Marfim, o Éter costumava dedilhar a tempo do dia. Chamava também as artes plásticas e tinha um secreto orgulho de suas gravuras. De filho, Chagall, dedicatório. O admirável retrato de Balzac, feito por Whitman. Leger. Incluir. Possuía várias gravuras europeas e alguns de seus desenhos originais. E várias gravuras de Bolero. E amava os livros clássicos. Nas horas em que exercia a impressão, olhava voluptuosamente as primeiras exibições de música, com essas ilustradas por Alexandre. Não rico de dinheiro, mas afortunado numa fartura vaidosa de ilusões e defesas pessoais, acumular assim pela vida fora um admirável patrimônio artístico. Nunca colecionei para mim, mas imaginando me constituir apenas salvaguarda de obras, valores, livros, intervenção ao público, ao meu país, ao custo que eu gastei e me gastou. É aqui, junto às suas coisas, na casa em que amou, vivendo e sofrendo, e sentimos os trabalhos de ideal que semeou atabalhoadamente sobre a terra. Tudo aquilo que parecia tão sem destino e sem razão se ajuda numa ordem progressiva. Agora, há apenas o silêncio atravessando as coisas. A amplidão já não desencaminha. Ele não busca mais em vão as formas que o ancora já não está mais à espera dos teatros de ponto entre as árvores que a aquele ponto leal à terrestre que arrumou o homem e o imaginação. Está completo e além da sorte. E é isso que é igual. Если подвести итог, перезюмировать увиденное и услышанное, Марио ди Андради – это центральная фигура бразильского модернизма. Поэт, писатель, музыковед и исследователь фольклора. Его изучают в школе как ключевого создателя национальной культурной идентичности. Он внедрил концепцию культурного ганнибализма, переосмысливая европейское наследие через бразильскую самобытность. А всем спасибо, пока, чао-чао, до новых видео, увидимся на канале. Бейжу-бейжу!
Tchau.